Olá, gente. Bora lá para a segunda parte do vídeo do Cid, o bichinho preguiça da Era do Gelo. Bom, no primeiro vídeo eu fiz a cabeça, o pescoço e o corpinho. Hoje nós vamos fazer o olho, o nariz, a boca, o dente, os braços e as pernas. Lembrando que aqui no pescoço a gente não coloca enchimento. Então, bora lá pro passo a passo. Eu vou usar a mesma cor de linha que eu usei para fazer o bichinho, para fazer a parte de trás do olhinho. Vou fazer o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vou fechar o anel mágico. Vou vir no meu primeiro ponto da primeira carreira. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E no mesmo lugar eu coloco mais um ponto baixo. Então, na segunda carreira, eu vou fazer toda de aumento. Fiz o meu primeiro aumento, 6 aumentos. O segundo aumento. O terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto aumento. E o sexto aumento. Vou cortar o meu fio numa medida que dê para mim fazer a costura de 10 a 15 centímetros e puxar o meu fio. Tiro o meu marcador, fecho bem o anel mágico. Pego minha agulha de tapeceiro. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto. Opa! Vou cortar o excesso aqui. Pego minha agulha de tapeceiro. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Volto no meu último ponto que eu fiz. Passo minha agulha lá para trás. E vou dar uma arrematada aqui, ó. Passando pela alcinha aqui de trás. Dou 2 passadas. Porque esse fio aqui eu vou usar para costurar o olho lá na cabeça. E ficou assim, ó. Eu vou precisar de outra peça igual a essa. Então, eu vou fazer 4 peças. 2 da mesma cor do bichinho e 2 brancas. Esse aqui é a linha amigurumi na cor natural. Se você for fazer
o olhinho com trava, você vai deixar a abertura aqui no anel mágico, coloca o olhinho de trava, queima com a ajuda de um isqueiro e aperta para achatar bem com a ponta da tesoura. Eu vou usar um olhinho de colar, uma meia pérola. Então, eu vou pegar minha cola, vou colocar só aqui no meu olhinho, para não atrapalhar depois a costura. Não vou pôr aqui onde eu vou costurar, só coloco no meu olhinho. E uno as duas peças, avesso com avesso. Pego o meu olhinho e na parte branca eu pingo um pinguinho de cola e faço o olhinho. E vou reservar ele aqui. Agora nós vamos fazer o nariz. Eu vou fazer com outra cor de linha. Essa linha aqui é a linha Amigurumi na cor Pedra Quente. Vou fazer o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Venho no meu primeiro ponto da primeira carreira e faço um ponto baixo. Coloco meu marcador e venho no mesmo lugar e faço um aumento. Vou fazer 6 aumentos. 1 aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, 2 pontos para cada ponto de base. O terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento, então, gente, já fiz aqui o nariz. Eu fiz a primeira carreira, eu fiz 6 pontos baixos, a segunda toda de aumento, que deu o total de 12 pontos baixos, e a terceira carreira eu fiz ponto sobre ponto, que deu o total de 12 pontos baixos. Eu fiz o mesmo fechamento igual eu fiz no olhinho. Vim no meu segundo ponto da base, passei minha agulha nas duas alcinhas, voltei no meu último ponto de base e fiz um falso ponto baixo. E arrematei e deixei a sobra de linha para a gente costurar depois o nariz. Reservo ele. E agora nós vamos para as perninhas. Os bracinhos. Os braços e as pernas. Faço o anel mágico.
e faço 6 pontos baixos. Não conto com essa primeira laçadinha aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, venho no meu primeiro ponto da primeira carreira e faço um ponto baixo. Coloco meu marcador. E no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Fiz meu primeiro aumento. Vou fazer 6 aumentos. Fiz um aumento, meu segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e o sexto e último aumento. Fiz a primeira, a segunda carreira, vou para a terceira carreira. Venho no meu primeiro ponto baixo da minha última carreira e faço um ponto baixo. Coloco meu marcador e vou fazer ponto sobre ponto. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz ponto sobre ponto na terceira carreira. Vou alongar aqui meu fio e vou fechar o anel mágico, dando um nozinho. Corto minha linha para não me atrapalhar na próxima carreira. Fiz a terceira carreira, vou para a quarta carreira. A quarta carreira eu vou fazer diferente. Eu vou pegar só a alcinha de fora aqui, ó. Faço meu primeiro ponto baixo, coloco meu marcador e vou pegando só a alcinha de fora. E fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, para cada ponto de base. O quinto, o quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, pegando só a alcinha de fora. Quarto, o quinto, o sexto, o décimo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11 e o 12º. Peguei só a alcinha de fora, porque essa alcinha aqui que fica aqui, nós vamos fazer as unhas
a unha do bichinho. Então, fiz 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Venho para minha quinta carreira, pegando as duas alcinhas. Faço meu primeiro ponto baixo. E vou fazer nessa carreira, novamente, 12 pontos baixos. Então, da quinta carreira à nona carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Da quinta à nona carreira, eu vou fazer os meus aqui e retorno. Gente, concluí aqui a minha mãozinha. Eu fiz a primeira carreira, eu fiz 6 pontos baixos, a segunda toda de aumento, 6 aumentos, que deu o total de 12. A terceira, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. A quarta, eu fiz só pegando a alcinha de fora, 12 pontos baixos. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona, eu fiz ponto sobre ponto. Então, fiquei com 9 carreiras. Já coloquei aqui o enchimento. Não coloco muito. Agora, nós vamos fazer a unha. Com a linha amigurumi, na cor natural. Vou fazer meu nozinho corrediço. E vou vir aqui aonde eu deixei as alcinhas aqui, ó. E vou pegar uma alcinha. Peguei uma alcinha. E vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho no mesmo lugar. E faço um ponto baixíssimo. Venho para outra alcinha. Faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Pego a outra alcinha, a próxima alcinha, e faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto da base, da alcinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 unhas. Venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Corto minha linha, deixo uma sobra para mim fazer o arremate e puxo. Então, vou precisar de 4 pecinhas dessa. O mesmo ponto do braço é das perninhas. Então, vou precisar de 4 pecinhas dessa. Vou reservar aqui. Agora, nós vamos fazer o dente. Faço um anel mágico. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Volto dentro do anel mágico. E faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas. Volto dentro do anel mágico e faço um ponto baixíssimo.
fecho, corto meu fio na medida que eu vou fazer a costura. E ficou assim, ó, os dois dentinhos. Agora nós vamos unir o... Eu já fiz aqui um lado do olhinho. Nós vamos colocar o outro lado. Pego minha agulha de tapeceiro. Passo minha linha. Vou contar aqui, ó. Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira. No meio da sexta e da sétima. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No meio aqui da sexta e da sétima, eu passo minha agulha aqui, ó. Num ponto. Ó. Aí eu venho num ponto aqui do olhinho e passo minha agulha. Dou um ponto. Venho novamente lá embaixo na cabeça. E vou arrumando aqui, ó. Agora eu vou vir pro outro lado aqui, ó. Passo minha agulha lá na cabeça. E no ponto do olhinho aqui, ó. Dou um nozinho. Volto na cabecinha. Dou mais um nozinho. E vou arrumando. Vou vendo até aonde ele fica bem firme. Opa, saiu aqui a agulha. Passo lá por baixo, na cabecinha. Volto no olhinho, no ponto do olhinho. Volto lá na cabeça. Ó, já ficou bem firme. Eu vou dar mais uma passada. Volto lá no olhinho. E vou passando por entre o enchimento. E arrumo o olhinho e corto a sobra. Ficou assim, ó. Agora nós vamos fazer o nariz. Pego novamente minha agulha de tapeceiro. Então, gente, já finalizei aqui o nariz. Coloquei um pouquinho de enchimento, fechei o restinho que sobrava para fechar, costurando um ponto na cabeça e outro ponto no nariz. E finalizei passando a linha por entre o enchimento. Agora nós vamos fazer a boca. Eu vou usar a linha Anne.
na cor preta. Na cor preta, passo minha linha na agulha. E conto aqui, abaixo, aqui, rentes com o nariz, ó, 2 pontos. Venho pro próximo. Pro terceiro, depois do nariz. A mesma cor eu vou fazer aqui. Venho pro terceiro. Pulo 2 pontos. E venho no terceiro. Passo minha linha, deixo essa sobrinha aqui, volto no mesmo lugar. Ficou assim, ó. Aí eu pego, venho aqui no meinho, ó. No meinho aqui, do nariz, ó. Passo minha agulha. Entro embaixo do fio preto e puxo. Venho aqui em qualquer lugar e passo minha linha. Eu vou pegar esse fio que sobrou aqui. Você deixa uma sobrinha maior, eu deixei muito curto. Passo minha linha na agulha. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vim aqui aonde sobrou a linha aqui. E passo minha linha. E dou um nozinho. E mais um nozinho. Corto a sobra. Vou passar minha agulha aqui por dentro, ó. E coloco o fio lá pra dentro. Ficou assim. Agora nós vamos colocar o dente. Coloco minha linha na agulha de tapeceiro. E venho aqui abaixo da boca, ó. Venho aqui em qualquer lugar. Pego a outra parte da linha que eu deixei de sobra. Faço a mesma coisa. Venho aqui aonde eu deixei a outra linha. Dou um nozinho. E mais um nozinho. Corto a sobra. E passo lá pra dentro. Ficou assim o dentinho. Agora nós vamos pôr, eu já coloquei aqui, gente, um lado da mãozinha. Vou colocar o outro lado. Aqui é o que eu fiz os dedinhos. Eu vou só arrematar aqui essa linha.
Opa, cortar mais um pouquinho aqui. Passo aqui pra dentro, ó. Aqui é onde eu fiz as unhas. Só tô arrematando. Passo por entre o enchimento. Corto. Pego a linha que eu deixei de sobra para costurar as mãozinhas. Se você quiser que ela fique para cima, você, do jeito que tá aqui, você já costura aqui, ó. Eu quero que ela fique assim, ó, para baixo. Então, vou pegando aqui vou pegando as alcinhas aqui de fora, ó. Vou pegando todas as alcinhas de fora, porque eu vou fechar ela. Se você quiser que ela fique lá para cima, você costura assim, ó, sem fechar. E fecho. Aí eu vou colocar aqui, ó, na minha primeira carreira do corpinho. Passo minha agulha. Coloco do jeito que tá a outra mãozinha aqui. E vou passando, ó. Passei o fio lá no corpinho, agora eu passo aqui na cabeça, na mãozinha. Aí eu pego lá no corpinho. Volto na mãozinha. Então, já coloquei a minha aqui. Eu quero que ela fique bem assim, ó. Então, eu passo por aqui por baixo, ó. Pego o fio do bracinho. Volto aqui no corpinho. E faço um pontinho aqui debaixo do braço. E vou passando meu fio por entre o enchimento. Ó, ficou assim, ó. Corto a sobra. Agora nós vamos pôr a perninha. A perna, ó. Vou cortar essa sobrinha aqui que eu já arrematei, ó. Agora nós vamos pôr a perninha. A perninha eu não fecho. Eu coloco do jeito que tá aqui, ó. Ó, pulo o primeiro
venho na segunda carreira. Passo meu fio, minha linha no corpinho e na perninha. No corpinho e vou arrumando aqui, ó. No corpinho e na perninha. Faço um ponto lá no corpinho e outro na perninha. E vou ajustando aqui do jeito que eu quero, ó. Aí passo no corpinho. E na perninha. Um ponto no corpo e um ponto na perninha. Um ponto lá no corpinho e um ponto na perninha. Lá um ponto no corpinho. E um ponto na perninha. E vou passando por toda a volta do mesmo jeito. Um ponto lá no corpinho e um ponto na perninha. Até eu ver onde ela fica firme. Aí vocês fazem aí do jeito que eu vou passar meu fio aqui, ó. Eu deixei a sobra onde eu fiz a outra perninha, deixei uma sobra de linha aqui. Puxo. Dou um nozinho. E mais um nozinho. Corto a sobra. E puxo meu fio aqui pra dentro. Ficou assim, ó. O cílio concluído. Aqui você dá um nozinho, põe lá na bolsa. Ou na cortina e dá um nozinho. Olha só, gente, como ficou lindo. As mãozinhas. Essa aqui eu não coloquei, aprendi aqui. Você pode prender com aqui no corpinho. Olha como ficou lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aí seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo.